da terceira aula, aliás, para cá. Bom, só para fins de curiosidade, né? Aliás, a título de informação, eu apenas peguei a frequência da aula passada e coloquei nessa daqui, tá bom? Mas deixa eu só conferir se está todo mundo aqui. A Evelyn Paz se encontra. Eu vou falar só o nome de quem tá, que eu coloquei, tá faltoso aqui. Francisca Johanna. Não. Letícia Helly. Helly, né? Letícia Helly, não. Lisa Ricardo. Lisa Ricardo também não. Stephanie Moreira. Stephanie faltou também. Vitor Emanuel. E Yasmin Fernandes. Bom, o resto eu coloquei a presença, já que estavam na aula passada. Bom, no dia 4, se não me engano, foi 4 a nossa última aula, exatamente, terça-feira, nossa última aula de história. Eu havia deixado uma atividade no nosso livro, é claro, com as páginas 200 e 201. Então, já peguem o livro de história, tá bem? Página 200, a gente vai corrigir, tá certo? Bom que muitas pessoas mandaram, deu para ver muita resposta aqui. Primeira questão. Após a Segunda Guerra, a Alemanha continuava sendo o alvo principal das nações liberais europeias, tornando-se o centro da disputa entre os soviéticos e norte-americanos. Quais foram os motivos de se construir um muro em Berlim, dividindo a Alemanha em duas partes? Quais foram as consequências dessa divisão? Pelo número de linhas no nosso livro, a gente já nota que é uma resposta bem extensa, vamos dizer assim, né? Vou começar aqui com a resposta aqui. A construção do Muro de Berlim tem a ver com a disputa política e econômica, obviamente, entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Os norte-americanos apoiavam a Alemanha Ocidental e os soviéticos apoiavam a Alemanha Oriental. Essa disputa foi fruto da Segunda Guerra Mundial, que acabou causando uma grave crise econômica. Bom, as consequências, além da divisão territorial, foram um processo de desenvolvimento em condições e estruturas diferentes. Isso tudo aqui é da 1, tá bom? Não sei. Bom, só para terminar a resposta. A parte ocidental. Financiamento. Coisa demais. A parte ocidental teve financiamento dos soviéticos. Desculpa, teve financiamento dos Estados Unidos, se desenvolveu mais rápido, porque teve acesso e contato com nações capitalistas. Se estamos falando de nações capitalistas, estamos falando de nações que comercializam mais, nações que investem mais na economia interna e também na externa, né? Nações que se desenvolvem por meio da tecnologia.
uma nação que se desenvolve com tecnologia não é necessariamente uma nação que se desenvolve com recursos agrários. Já na União Soviética, a gente tinha um pouco diferente, né? A gente tinha, essencialmente, uma nação que tinha como maior engrenagem econômica o setor agrícola. Então, nós temos aqui um retardamento no desenvolvimento da Alemanha Oriental, que, no caso, a Alemanha Oriental era essa porção da Alemanha que era governada, né, vamos dizer assim, comandada, controlada, necessariamente apoiada, né, era apoiada pelos soviéticos. E, claro, essa rivalidade, né, também foi incorporada na própria Alemanha. Vamos para a segunda questão. Trace um panorama político chinês, aliás, desculpe, trace o panorama político chinês da luta do Partido Nacionalista, Kuomintang, contra a política da dinastia Manchu. A dinastia Manchu, por muito tempo, manteve a China isolada, longe de qualquer contato com o mundo ocidental. Por achar que o mundo ocidental, por achar que tinha uma cultura desenvolvida e não precisaria da influência de outras nações. Errei. Influência. Influência. Pronto. Aos poucos, os ingleses enfraqueceram a dinastia Manchu, o que gerou uma reação ao seu povo materializada nas ações do Kuomintang, mais precisamente a partir de 1900, ano da sua fundação, aliás. Discordando da passividade e política da dinastia Manchu, o Kuomintang liderou uma revolução que estabeleceu a República Democrática da China em 1911, pondo fim à era das dinastias na China. Essa questão cultural, pessoal, é interessante que a gente fale o seguinte: nesses países orientais, eles têm um culto enorme aos seus costumes. Para eles, eles são muito superiores, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na Coreia do Norte, se bem que é um exemplo bem extremo, né? Mas eu vou pegar esse exemplo sim. Na Coreia do Norte, nós temos o seguinte: nós temos uma proibição total de você idolatrar, de você gostar, aliás, da cultura ocidental. Como eu já disse para vocês, o irmão do Kim Jong-un, um imperador, ditador, vamos dizer assim, né? Ditador da Coreia do Norte, foi morto, dentre outros motivos, é claro, foi morto porque ele apreciava demais a cultura europeia, gostava de rock e tudo mais. E é totalmente proibido que você goste disso por lá. A cultura deles é extremamente, para eles, é claro, né? É extremamente superior. O que é um pensamento, eu diria, e eu espero que eu não ofenda ninguém com isso, é um pensamento extremamente primitivo. E eu falo primitivo mesmo, já que a gente está falando de história, né? Primitivo lá de quando o homem surgiu na savana africana, há mais ou menos 75 mil anos atrás. É um pensamento extremamente primitivo, tão primitivo quanto, deixe-me ver, tão primitivo quanto não gostar de outra pessoa simplesmente pelo fato de ela torcer por outro time de futebol. Isso é extremamente primitivo, isso é um pensamento de uma pessoa que pertence a uma sociedade tribal, uma sociedade bem ancestral
e bem ultrapassada em relação à nossa, certo? Então, nós temos esse combate ideológico aqui que esses países, a maioria, claro, dos países orientais têm em relação ao Ocidente. Mas não é de um todo ruim, né? Tem a questão do protecionismo econômico, tem a questão da valorização de alguns profissionais nesses países, né? E, por exemplo, no Japão é um pouco diferente, né? O Japão já abraça mais as pessoas que vêm de fora, e lá não tem esse extremo preconceito cultural que outras nações têm. Por exemplo, nós temos bandas japonesas que tocam rock, que tocam rap. Tem banda japonesa de pagode, rapaz. Onde já se viu isso? Olha só que evoluído, né? Que legal essa troca cultural. Mas nós ainda temos no planeta Terra esse pensamento absurdo de que a minha cultura é extremamente superior à outra e eu tenho que acabar com as pessoas que têm esses outros costumes, ou então que a minha religião é superior às outras e que as pessoas que não são da minha religião devem morrer. Isso é um pensamento lá do homem das cavernas, lá da savana africana, coisa de quando a gente disputava com animais selvagens. Na verdade, coisa de quando a gente era realmente um animal selvagem. Mas eu acho que eu já estou penetrando em ética, né? O assunto está entrando em ética. Se bem que a gente poderia discutir bastante disso. É sempre bom a gente evoluir e não tem problema nenhum em evoluir a partir de evidências. Muito pelo contrário, eu adoro novas evidências e mudar o pensamento às vezes é bom. Principalmente quando você toma consciência de que estava errado. Bom, vamos lá. Terceira questão agora. Analise. A campanha das 100 flores. O que é que foi a campanha das 100 flores? Vamos lá. Foi uma política desenvolvida em 1956 para aproximar o povo do regime comunista na China, abrindo espaço para que populares opinassem sobre a política, o que acabou não funcionando diante das pesadas críticas de intelectuais. Bom, aqui nós temos o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo, certo? Não muito. Vamos lá para a Grécia Antiga, tá bem? Na Grécia Antiga, nós tínhamos um modelo de democracia um pouco diferente da que nós temos hoje. Acho que talvez eu já tenha conversado isso com vocês. A nossa democracia não é uma democracia original, né? Não é a democracia raiz. O princípio de democracia nasceu na Grécia. Então lá é onde nós vamos ter a democracia original, como foi criada. E nessa democracia era admitido escravos. As mulheres não eram cidadãs. Epa, você só participava das reuniões políticas se você pagasse. E isso é o primeiro esboço de democracia que nós temos, certo? Então, olha só como as coisas mudaram, né? Mas veja bem, se você tinha um certo dinheiro para pagar essas reuniões políticas, a sua voz era ouvida como a voz de um senador, de um deputado, é ouvida hoje. Já pensou, você que está aí me escutando nesse momento, poder participar de uma reunião política, dar sua opinião lá e a sua voz ser ouvida, a sua opinião ser feita, né, se tornar realidade? Já pensou você poder fazer isso? Você pode, tá bom? Na hora da urna eletrônica, tá certo? Mas isso é uma coisa mais simbólica, né? Eu estou falando de uma coisa mais literal. Você falar no meio da reunião política. Isso era a democracia na Grécia, tá certo? E olha só, aqui, com a campanha das 100 flores, nós temos uma espécie de retorno dessa democracia original, né? Olha só, abriu, né? Ela aproximou o povo do regime e abriu espaço para que os populares opinassem, né, sobre a política.
A população pode falar sobre política. Era isso que a campanha das 100 Flores dizia. Mas os intelectuais, né, fizeram esse movimento de críticas, aliás, para que essa política não funcionasse e saísse de cena, certo? Olha só como as coisas são pouco controversas, ao mesmo tempo que são engraçadas, né? A democracia evoluiu de tal maneira que hoje, né, 6 de agosto de 2020, nós não admitimos mais que existam escravos. Pode até existir, mas por lei é proibido. E se as autoridades pegarem, a pessoa vai presa. Não é legal, tanto do ponto de vista jurídico quanto moral. A humanidade evoluiu e hoje não se tem mais, não se pode mais ter escravos, né? Na Grécia, como eu falei para vocês, as mulheres não eram consideradas como cidadãs. Ah, mas a mulher era rica, ela podia pagar aí 1.000 reuniões políticas lá nas ágoras, podia pagar 1.000 reuniões políticas num só dia. Tá, mas é mulher? Não pode. Você não é cidadã. Olha só que grosseria, né? Hoje não, hoje é bem diferente. Embora nós estejamos, né, ainda com a balança um pouco desequilibrada, as mulheres estão ganhando os seus direitos aí. A democracia está evoluindo. E é a coisa mais natural e justa para a humanidade, né? Nem superiores, nem inferiores. Somos iguais. Esse é o princípio da equidade. A mesma coisa, tá certo? Não precisamos ser inferiores nem superiores, homens ou mulheres. Precisamos nos respeitar. Isso já é um bom começo. Continuando, item B da terceira questão pede para que você analise, você comente a campanha do Grande Salto para Frente. Então, um projeto político e econômico lançado por Mao Tse-tung em 1958, visando criar comunas agrícolas que eram verdadeiras unidades sociais que se apropriaram de sua força de produção, mas que estavam subordinadas ao governo comunista chinês. Eram administradas por um comitê central. E a última questão pede o seguinte: escreva, um momentinho, escreva sobre Mao Tse-tung e seu período como chefe de Estado na China. Mao Tse-tung foi um líder comunista que chegou ao poder organizando uma resistência militar nos campos contra o governo do Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. As divergências entre comunistas e nacionalistas acabou gerando uma guerra que vitimou, né, milhares de civis, milhares de pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, os maoístas, após a Segunda Guerra Mundial, os maoístas mais fortalecidos invadiram Pequim e expulsaram o Kuomintang em 1949, estabelecendo assim a República Popular da China. Ainda em 66, promoveu a Revolução Cultural Proletária, que visava formar um governo proletário, baseado na educação e cultura. Vejam só, governo baseado na educação e cultura. Isso aqui era o governo comunista, tá? Então, vamos com calma, vamos realmente analisar nossas concepções sobre essas ideologias, esses ideais, esses pensamentos políticos, para que a gente não, por exemplo, fique apenas com o que nos é dado, tá certo? Capitalismo é ruim? Nem todo, não todo é ruim. Socialismo é ruim? Depende muito, depende bastante. Socialismo ainda chega a ser melhor do que capitalismo, porque capitalismo
não quer nem saber das classes baixas. Capitalismo só visa enriquecer a todo custo. Socialismo não. Se você tem R$ 1, todo mundo tem que ter R$ 1. Se você tem um iPhone, o socialista quer que todo mundo tenha iPhone, tá certo? Vamos prestar atenção nas ideologias políticas que as pessoas nos dizem. E antes de mais nada, eu não estou enaltecendo uma e diminuindo outra. Eu só estou falando o que o dicionário e o que a história da humanidade nos fala. Porque aqui, sobre Mao Tse Tung, nós só vimos, olha só, um monte de evolução com esse regime que era necessariamente comunista. Na educação, na economia, na cultura, um governo que era baseado no trabalhador. A gente viu isso, tá bom? Não é opinião minha, não estou defendendo, nem agredindo, nem atacando, aliás, nenhuma ideologia política. Só passando para vocês o que a história nos disse, tá bom? A gente havia lido até a página 203, né, com a coexistência pacífica. A gente vai voltar para lá, porque não dá para retomar a leitura pela metade, né? Fica meio que sem lógica. A União Soviética e os Estados Unidos passaram os 10 primeiros anos após a Segunda Guerra numa disputa ideológica e militar pelo controle político de nações, principalmente com potencial de desenvolvimento, como era o caso da Alemanha, né? Como eu falei para vocês, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, vários cientistas foram realmente sequestrados, tá? E foi isso mesmo que aconteceu, foram sequestrados da Alemanha para essas outras nações. Por que sequestraram esses cientistas, professor? Se quem ganhou a guerra foi a União Soviética, e depois os Estados Unidos lançaram a bomba atômica, é sinal de que a Alemanha perdeu. Se ela perdeu, ela era menos inteligente. Não é verdade? Não, não é verdade. Como eu falei para vocês, a Alemanha só perdeu porque ela não tinha um líder que a direcionasse para o caminho certo da vitória. Novamente, eu não estou defendendo, nem enaltecendo, nem rebaixando ninguém. Só passando o que a história nos diz. O problema da Alemanha era só o pequeno pintor que era o seu líder, né? Adolf Hitler. Se vocês não sabem, o Hitler era um pintor de telas, tá? Era um excelente pintor, por sinal. Porém, ele foi recusado na Academia de Belas Artes. E dizem as más línguas que esse sentimento ruim de ter sido rejeitado pela Academia de Belas Artes é o que fez ele virar essa pessoa tão maligna para a humanidade. Que coisa mais curiosa, né? Já pensou você ser recusado numa academia de artes e por isso você se tornar o diabo na Terra? Bom, como eu havia dito, vários cientistas foram sequestrados pelas nações que venceram. Para quê? Obviamente, para que fossem trabalhar nas tecnologias, nos avanços tecnológicos desses países. Porque, como eu falei para vocês, a Alemanha tinha os melhores tanques, ou seja, o que havia de melhor por terra, o maior piloto de rapina, né? Ou seja, o maior piloto de caça, e uma das maiores frotas de caça, né? Era da Alemanha. Estou falando do Manfred Alfred Richard von Richthofen, mais conhecido como o Barão Vermelho. Se você colocar Manfred Richthofen, você encontra o Barão Vermelho na internet. Ele é o maior piloto de caça, o maior piloto de guerra de todos os tempos. E era da Alemanha. E a Alemanha também tinha uma das melhores frotas, né? Ou seja, uma das dos melhores conjuntos de embarcações. Ou seja, ela era boa no mar, era boa na terra e era boa no ar. O problema era só o Hitler. Graças a Deus que tinha esse problema. Porque já pensou se a Alemanha ganhar a guerra? Nós jamais iríamos ver o mundo como nós conhecemos hoje. Voltando para o livro. Aos poucos, após insucessos em questões localizadas, norte-americanos e soviéticos resolveram estabelecer uma aproximação que poderia levar mais tranquilidade à humanidade.
as duas superpotências visavam conviver de forma pacífica. Dentre os motivos que levaram a esse período de paz, que ficou conhecido como coexistência pacífica, estavam a trégua de Panmunjom, que pôs fim à Guerra das Coreias, visto que houve muito gasto financeiro nesse conflito, a morte de Joseph Stalin, seguida da eleição de Nikita Khrushchev. Este tinha características mais moderadas e menos centralistas que seu antecessor. A eleição para presidente dos Estados Unidos, que levou ao poder Dwight Eisenhower, que estava disposto a se aproximar dos soviéticos, principalmente após a morte de Stalin, e por entender que a via democrática seria mais lucrativa e fácil para os norte-americanos, e o debate sobre o desarmamento nuclear, já que ambas as superpotências, como a gente leu, tinham em seu poder um arsenal nuclear que era arsenal nuclear capaz de destruir a humanidade. O medo desse provável conflito fez com que desenvolvessem políticas para evitar essa possível destruição. Próxima página, 204. Até aqui, pessoal, tá... Não vou dizer fácil, não. Até aqui tá tranquilo da gente entender, né? A explicação não tá muito rápida. Eu acho que eu falo rápido demais, às vezes eu até engano com as palavras. Eu processo muito rápido as ideias. Mas até aqui tá tudo ok, né? Não? Não tá ok, não? Por que vocês não falam nada, pessoal? Estava claro o respeito mútuo existente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não por confluência ideológica, mas pelo temor de que uma guerra nuclear entre essas duas nações destruísse o mundo. Por essa razão, os soviéticos afirmaram que a coexistência pacífica era fundamental para a humanidade, visto que uma terceira guerra mundial traria muita miséria, fome e destruição à Terra, e, portanto, as superpotências teriam de se respeitar e viver pacificamente, usando da democracia como condição necessária para se manter em paz. Essa proposta de paz dos soviéticos não teve a mesma boa vontade do lado norte-americano. Olha só quem é que está fazendo birra dessa vez, né? Como sempre, que iniciou um processo de perseguição e difamação moral contra a União Soviética. Um dos maiores inimigos dos comunistas foi o senador americano Joseph McCarthy. Ele iniciou, em 1951, uma prática de perseguição política aos direitos civis de comunistas e simpatizantes do comunismo nos Estados Unidos. Além do uso da força militar e policial, partidários do macartismo desenvolveram uma forte propaganda cultural, convencendo a sociedade de todo o suposto mal que o comunismo traria para a vida das pessoas nos Estados Unidos. Vamos reler essa última frase, tá? Essa última frase aqui é bem marcante sobre tudo aquilo que a gente está estudando. Olha só, o capitalismo agindo contra a outra ideologia aqui. Prestem atenção. Além do uso da força militar e policial, partidários do macartismo desenvolveram uma forte propaganda cultural, convencendo a sociedade de todo o suposto mal que o comunismo traria para a vida das pessoas nos Estados Unidos. Isso aqui até parece o esquema de fake news que foi utilizado nas eleições de 2018, né? Olha só como a história vem se repetindo, né? A história acontece como tragédia
e se repetir aí, né? Conhecido como caça às bruxas, o macartismo usou o Comitê de Atividades Anti-Americanas para investigar até os filmes de Hollywood e detectar possíveis mensagens comunistas. Olha só, pessoal, Comitê de Atividades Anti-Americanas. Isso aqui é basicamente uma organização que era contra toda manifestação que não fosse simpatizante do imperialismo norte-americano. É bem parecido com o que é feito lá na Coreia do Norte. E estamos falando do país onde as pessoas dizem que é o mais maravilhoso, o país estupendo, de todas as riquezas. Até parece que lá não tem pobreza, né? Por exemplo, na Califórnia, nossa, Califórnia, fantástico, né? Na Califórnia tem regiões que são quilométricas de filas de barracas de moradores de rua. Tem esse tipo de pobreza lá? Tem demais. É porque Hollywood não vai te mostrar isso. Mas os Estados Unidos têm fome, tem pobreza, tem problemas que são, se a gente for investigar, são até bem maiores do que os problemas que a gente tem aqui no Brasil. Eu vou só dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, só para a gente não sair muito do assunto. Deixa eu ver, o custo de tratamento médico o custo de tratamento médico da Covid-19 nos Estados Unidos pode variar de 30 mil a 73 mil dólares. O custo de tratamento médico. No Brasil, é de graça. O custo do tratamento médico nos Estados Unidos do HIV gira em torno de 14 a 20 mil por ano. E a estimativa é de mais ou menos 400 mil dólares durante toda a sua vida, se você tem HIV e você é um cidadão norte-americano. No Brasil é gratuito. O custo do tratamento médico de diabetes nos Estados Unidos por ano é 16.750 reais. Aliás, desculpa, 750 mil dólares, né? 16.750 dólares. Ah, professor, mas se você quiser me tratar de graça lá nos Estados Unidos, você não se trata de graça nos Estados Unidos. Eles nem sequer te socorrem de um furacão se você não pagar. Tá? Lá não tem tratamento médico gratuito. Só para encerrar sobre o tratamento médico, né? Você vai gastar aproximadamente 150 mil dólares para se tratar de câncer nos Estados Unidos. Aqui você vai gastar zero, tá? A gente tem, por exemplo, para uma ambulância te atender lá, tu gasta no mínimo 200 dólares. Para uma ambulância te atender lá. Para você ficar numa UTI, são mais ou menos 12 mil dólares. A diária hospitalar gira em torno de 5 mil dólares. O tratamento de pneumonia são 9 mil dólares. E tudo isso aqui no Brasil é de graça. Quimioterapia e radioterapia, né? São 15 mil dólares. Tratamento de diabetes, 9 mil dólares. Para você dar à luz a um filho, olha só, para você dar à luz a uma criança, são 10 mil. 10 mil dólares no hospital, tá? Aqui é de graça. Então, quando eu passo, por exemplo, textos sobre o SUS, sobre o sistema brasileiro, né, de saúde, não é brincadeira, pessoal, é para a gente valorizar mesmo. Porque aqui, né, o modelo do SUS é um modelo invejado por cidadãos, aliás, de várias nações, porque aqui é de graça. De graça, sim, né? Claro que a gente paga imposto. Mas lá eles também pagam imposto e pagam isso tudo para ser atendido. Lembrando, um enfermeiro não vai olhar na sua cara se você não pagar. Continuando, o Comitê de Atividades Norte-Americanas, né, para investigar os filmes de Hollywood e detectar mensagens comunistas. Um dos atores mais perseguidos, devido às suas posturas contrárias às guerras e em defesa do socialismo,
foi Charles Chaplin. Em outras palavras, essa coexistência pacífica não iria durar muito e novos conflitos poderiam acontecer. Bom, falando da coexistência, acho que a gente pode iniciar. A gente só tem 2 minutos, meu Deus. Bom, o assunto da nossa próxima aula, a gente não vai ter tempo de falar aqui, né? Vai ser Guerra do Vietnã e não vai dar para passar atividades porque a gente está relativamente longe. Acho que a gente vai encerrar com esses assuntos que estamos falando daqui, tá certo? Só para ficar claro, tá? Para eu não colocar falta de maneira injusta. A Evelyn Paz, eu vou falar os alunos que eu não coloquei presença porque não se manifestaram, tá? Quando eu chamei, a Evelyn Paz, tá certo? Johanna, Letícia Ribeiro, Lisa Ricardo, Stephanie Moreira, Vitor Emanuel e a Yasmin. Desses que eu chamei, eles realmente não estão presentes, né? Se tiver presente, coloca aqui. Realmente não, né? Então vamos lá. Só para a gente retomar o que nós tratamos hoje. Necessariamente, toda essa perseguição cultural do que aconteceu depois da Guerra das Coreias, essa coexistência mentirinha pacífica que foi proposta entre os Estados Unidos e a União Soviética para que realmente o mundo não acabasse. Então, a guerra nuclear entre essas duas nações realmente iria trazer total destruição e miséria para o planeta. E que houve essa perseguição anticultural, aliás, essa perseguição cultural contra tudo aquilo que não era norte-americano e principalmente contra tudo aquilo que era comunista. Bom, a gente vai ficar por aqui, tá? Amanhã a gente retoma nossos assuntos na aula de geografia. E só para ficar claro, todo país do planeta tem problemas. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas os Estados Unidos não é, aliás, o paraíso na Terra, certo? Tem outros países maravilhosos para se viver, diferente do que é mostrado para a gente. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um abraço em todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã.